E aí, meus queridos e queridas, da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? No vídeo de hoje, me pediram e eu vou ter que falar um pouco sobre como vai funcionar esse empréstimo consignado do governo, empréstimo consignado no CLT. Eu dei uma estudada, dia 21 de março vai estar ativo nos aplicativos da carteira digital de trabalho. Então, eu vou comentar hoje como é que vai funcionar, tá? Vai vir outros vídeos, eu vou falar com vocês sobre como funciona, se vai valer a pena ou não, prós e contras desse empréstimo, que eu já dei uma lida e pensei, não busquei informações na internet, mas eu busquei mentalmente tentar entender sobre esse benefício, ver todos os pontos positivos desse tipo de empréstimo e quais são os pontos negativos. Tem? Acredito que tenha, mas depois de outro vídeo eu vou trazer. Então, como é que vai funcionar este empréstimo que o governo está querendo entregar para nós, as pessoas CLTs? Eu não tenho hoje mais CLT porque eu trabalho via internet, mas nós temos hoje no total de quase 19 milhões de pessoas que estão entrando estão hoje com a carteira de trabalho. Vamos lá. Dentro do aplicativo da carteira de trabalho, dentro do app, a partir do dia 21 de março vai ser disponibilizado a parte empréstimo. Em cima da parte empréstimo, tu vai clicar. Sabe aquele fundo de garantia que tu coloca ali quando a gente quer fazer um empréstimo no saque de aniversário, a gente autoriza o banco a olhar? Então, vai abrir mais ou menos 80 instituições financeiras credenciadas com o governo para te entregar uma oferta de crédito. Isso eu achei bem legal. Tipo, tu vai fazer tipo Open Finance, como eu tô acostumado a falar para vocês. Tu vai pedir para o banco ele dar uma analisada no teu e-social. Beleza? O e-social é o programa que tem as empresas pagam ali, que tá tudo integrado através do e-social. Então, o banco ele vai olhar as tuas informações e vai te ofertar uma oferta de empréstimo. Diz o governo, aí a gente vai ter que entender se realmente vai acontecer, que eu acho que sim, que os empréstimos ofertados vão estar entre 103 até 40% mais barato ao ano. Isso significa o quê? Se tu paga hoje um empréstimo de 5% ao mês, podes chegar a pagar até 2,50%, 2% ao mês de juros. Achei top! Vocês viram aí que eu fiz um vídeo aqui no canal que 1% de diferença ao mês dá uma diferença absurda no valor do empréstimo por mês, que foi o que aconteceu comigo no Nubank, que eu peguei um empréstimo a 2,95 e eu peguei depois a 1,95 e os juros caiu R$ 200 por mês a prestação. Então, sim, é muito viável esse tipo de produto. Ele só tem até agora qualidades. Mas a gente sabe que tudo quando vem do governo tem um período de patinação, né? Que vai demorar até engrenar. Como a gente já sabe, como aconteceu com o Caixa Tem, enfim. Mas vamos lá. O que vai acontecer? Tu mandou o teu empréstimo para o banco olhar. E o banco ele tem 24 horas para te dar uma oferta de empréstimo. Ele vai analisar. Cara, sinceramente, o banco já sabe o que tem no teu nome. O governo já vai dar uma pré-lista para eles. O governo já vai entender. Porque, na verdade, o banco, se ele for ligado, vai ter uma oferta já de crédito para ti. Qual é a melhor jogada, Vinícius, nessa situação? Eu, pensando em análise, tenho que fazer que nem tu faz com o FGTS. Analisa por uns 10, 15 bancos, mandar olhar. Vai lá e olha as minhas ofertas de crédito. Porque o banco ele vai ficar louco por esse tipo de produto. Por quê? Ele é consignado. E o que significa empréstimo consignado? Tu não vai receber o teu valor para pagar o banco. O teu valor vai ficar pago já no e-social. Ele vai vir diminuído. Olha que top isso. É um consignado da CLT. Claro que não vai ter uma taxa de juros de funcionário público, mas a taxa de juros vai ser muito boa. Tá, Vinícius, e quanto é que eu posso sacar? Tu pode sacar até 35% do teu salário. 35%, que é a margem. Só que aqui ele não foi claro, ó. Como será feito o desconto? As parcelas de empréstimo serão descontadas na folha do trabalhador mensalmente por meio do e-social, observando a margem consignada de 35%. Só não me diz se é bruto ou líquido. Aí a gente vai ter que ver depois. Eu tô no site da Fazenda, tá? Do Ministério da Fazenda. Eu não tô vendo informações em sites paralelos. É direto no Ministério da Fazenda, porque a informação tem que ser correta pra ti. Tá, Vinícius, e quem vai ter direito? Olha que interessante. Vai ter direito quem tá carteira assinada, rurais, domésticas
e a mês. Eles estão dizendo que o mês também. Então, a partir de 21 de março, todo mundo que tem esse contexto, dá uma olhada. Baixa o aplicativo da carteira de trabalho que vai estar disponível ali. Eu creio, Vinícius Cardoso, que poderia ser liberto esse dinheiro para negativado. Por quê? Se já vai vir descontado no E-Social, por que eles vão cancelar para negativado? Essa informação ainda não está clara, porque quem vai determinar esse tipo de produto vai ser o banco, não o governo. O que o governo tá fazendo? Cara, essa jogada eu tenho que destacar para vocês. Foi muito inteligente. Eu vou fazer o seguinte, o Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, eu vou te entregar o E-Social. Inclui esse sistema no teu programa. Porque assim, ó, quem vai pagar é a empresa. Qual é o risco que tu vai ter? A empresa não te pagar. Mas aí eu cobro a empresa. Porque se a empresa pagar o funcionário, ele vai ter que pagar descontado o E-Social. Vai vir lá. Na parte do contra-cheque que for elaborado, o contador vai destacar, olha, ele tirou um empréstimo através do E-Social e esse empréstimo é R$300 por mês. Já vai vir descontado. Então, é um método muito interessante. Tá, Vinícius, e se eu for demitido, o que vai acontecer? Em caso de demissão e desligamento, o desconto vai ser aplicado nas verbas rescisórias. Observado o limite legal. Então, vai ter um limite legal que vai poder descontar. Só que na parte da demissão é o que eu fiquei pensando. Provavelmente negativado não vai entrar. Porque se tem um limite legal de desconto, provavelmente eles não vão liquidar o teu empréstimo quando for demitido. Porque tu precisa do dinheiro. Eu acredito que deve estar assim, ó, 30% do valor da tua rescisão vai ser jogada para o empréstimo. Aí entra a parte do negativado e positivado. Qual é a segurança que o banco vai ter que tu vai pagar o empréstimo para ele, né? Então, nesse caso, eu acho que negativado não vai entrar. Eu acredito. Eu ainda não li as entrelinhas para ver se negativado vai entrar ou não. Bom, e como é que vai funcionar, tá? Também tem um detalhe muito importante, é a questão do fundo de garantia. Tu pode usar 10% do saldo do FGTS para garantir ainda 100% de multa rescisória em caso de demissão. Que até aí não tem grandes benefícios para nós. Então, vai ter 80 instituições. Eu vou fazer um vídeo de 20 bancos que é certo que vai ter esse produto. Certo. Por que eu acho certo? Por causa dos benefícios do Covid, um monte de benefícios que o governo vai fazer, eu vou trazer 20 bancos. Então, já faz o seguinte, já te antecipa, já tenha essas contas em bancos. O que vai ser muito vantajoso? Para quem tem empréstimo nesse banco, baixar o empréstimo. Vamos supor que tu tens um empréstimo na Nubank, tu paga 6% ao mês. Na hora que tu fizer esse produto, a Nubank vai vir com uma taxa de 3%. 2,5%. Porque o Nubank vai pensar, cara, se eu não pegar esse empréstimo agora, ele pode ficar me devendo e não pegar. Então vai ter muita luta entre bancos para te entregar crédito. Ou vai ter uma concessão, tipo um monopólio. Ó, vamos cobrar tantos por cento de cada CPF. É difícil a gente entender como vai ser feito a questão dessa análise dos bancos, né? Porque como será? Será que o Banco do Brasil vai lutar contra o Itaú? Se fosse isso, então o Banco do Brasil ia ganhar e a Caixa Econômica todos, porque são os menores taxas, Sicredi, Sicob. Sei, mas eu achei bem interessante e bem relevante esse produto. Eu fui até as entrelinhas, tá? Olha aqui, ó. Existe a migração, eu posso fazer uma migração de benefício? Pode, mas só a partir de junho de 2025, tá? Então assim, ó, esse crédito, uma pergunta, vai substituir o saque de aniversário? Não, mas ele é no mesmo sistema. Qual é o sistema? Tu tem que mandar o banco olhar. Lembra que tu ativa na plataforma o saque de aniversário, mas tu tem que pedir pro FGTS dar uma olhada no teu outro banco, poder liberar o Nubank para poder olhar, o Banco do Brasil para poder olhar, tudo vai ter liberado. Então o banco vai ter que entender, porque o E-Social ali, a parte do carteira de trabalho, ele mostra o teu salário. Então outra coisa que vai ter que ser muito importante, a tua carteira de trabalho digital tem que estar atualizada a tua renda, senão tu vai perder. E quem recebe por fora vai ter que obrigar o empregador a receber por dentro, porque senão perde margem consignatória. Isso vai ser muito bom? Eu acho que vai. Eu não vejo esse empréstimo como uma dificuldade. Eu vejo como um empréstimo muito relevante no mercado, que eu acho que vai movimentar dinheiro para a economia do Brasil e com isso vai vir novos empregos, novos trabalhadores, vai ter o giro do comércio novamente ativo. Acho muito legal. Mas, como tudo, temos que esperar passar para ver o que vai acontecer. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. E me comenta aqui se tu vai pegar esse empréstimo ou não. Deixa nos comentários, se inscreve no canal para pegar mais atualizações e até o próximo vídeo. Valeu!